Olá! A gente fala muito sobre os grandes temas da fé, né? Coisas como conversão, salvação, arrependimento. Mas depois de entender toda a teoria, sempre fica aquela pergunta, tá? E na prática? Como é que a gente vive isso no dia a dia? Bom, é exatamente para isso que estamos aqui, para tirar essa teologia da estante e colocar os pés dela no chão da nossa vida real. A questão que vai guiar toda a nossa conversa é essa: como é que a gente transforma o que a gente entende sobre fé em vida de verdade? Como uma fé que é para ser forte funciona na rotina, com os desafios, as alegrias, os boletos para pagar? É essa a jornada que a gente vai fazer agora. E para a gente não se perder no caminho, nosso papo vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos falar sobre o que é essa tal de fé na vida real. Depois, vamos ver como ela nos dá uma direção completamente nova. Aí, a gente entra na parte prática da caminhada diária. Na sequência, vamos descobrir de onde vem a força nas horas difíceis e, para fechar com chave de ouro, vamos amarrar tudo isso com a ideia principal. Fé é, antes de mais nada, relacionamento. Então, bora começar pelo começo. A ideia aqui é justamente essa: trazer as grandes ideias da fé para a nossa realidade. Fé não é para ser um conceito abstrato, guardado para domingo. Ela acontece aqui, agora, nas decisões pequenas e grandes que a gente toma todo santo dia. E essa é a ideia de que a fé é para o aqui e agora já nos joga direto no nosso segundo ponto. Sabe qual é a primeira grande virada de chave que a fé provoca? Uma nova direção. Não é só sobre garantir um destino lá no futuro. É sobre uma transformação que muda o rumo da nossa vida inteira a partir de agora. Olha só que interessante essa comparação. Muitas vezes o foco da fé parece ser só o destino final, o céu, uma esperança para depois. Mas a perspectiva bíblica vira esse jogo. Ela mostra que o grande efeito da fé é nos dar uma nova direção de vida, uma realidade que já começa a valer hoje. Isso não é uma ideia solta, tá? É o coração da mensagem bíblica. Passagens como 2 Coríntios 5 e Romanos 6 não falam de uma mudança que vai acontecer. Elas falam de uma transformação que já aconteceu. Quem está em Cristo é nova criatura e é chamado para andar em novidade de vida. A fé de verdade muda a gente de verdade agora. E tem uma frase do teólogo John Wesley que é um soco no estômago no bom sentido. Ele diz que a fé que não transforma a vida não é fé salvadora. É direto ao ponto. A vida transformada não é um bônus para quem tem fé. É a evidência, é o sinal de que algo genuíno e poderoso aconteceu por dentro. Ok, então a gente já entendeu que a fé é para transformar o agora. Mas como? Como isso funciona na prática, no dia a dia? É isso que nos leva para a nossa terceira sessão, a caminhada diária. Agora a gente vai para o manual de instruções, o como fazer para viver essa nova direção. Essa caminhada do dia a dia se apoia em 3 pilares bem importantes. Primeiro, um arrependimento que é contínuo. Segundo, uma fé que se mexe, que age. E terceiro, as práticas espirituais que são o nosso alimento. Vamos mergulhar em cada um deles para entender como essa estrutura funciona. O primeiro pilar, o arrependimento. Olha, não é aquela coisa de um evento único que aconteceu lá atrás e pronto, acabou. É muito mais uma postura constante do coração, de estar sempre se realinhando com Deus. Sabe o Salmo 51? É isso. É essa atitude que mantém a nossa conexão com Ele viva, reconhecendo que a gente precisa da graça dele o tempo todo. E essa frase de H. Ray Dunning é simplesmente perfeita para descrever esse processo. A vida cristã saudável é marcada por correções constantes feitas pela graça. Não é sobre a gente se esforçar para ser perfeito, mas sobre se deixar ser corrigido e guiado pela graça todo dia. É um processo vivo, dinâmico. Agora, o segundo pilar, a fé ativa. A fé, na Bíblia, é muito mais do que só acreditar com a cabeça. É uma fé que tem 3 dimensões que andam juntas: confiar de verdade, uma confiança que leva a gente a obedecer e uma obediência que nos dá força para perseverar, mesmo quando a coisa aperta. E aqui tem uma distinção que é crucial. Obedecer a Deus não é um jeito de comprar o favor dele, como se a gente estivesse juntando pontos. É o contrário. A obediência é a expressão natural de um coração que já foi salvo. É como uma macieira. Ela não dá maçãs para se tornar uma macieira. Ela dá maçãs porque ela é uma macieira. É a consequência, não a causa. Que jeito genial de resumir isso, né? Kenneth Ryder disse que a obediência é a linguagem visível da fé que é invisível.
É como se as nossas ações fossem a legenda do que está acontecendo dentro do nosso coração. Elas mostram para o mundo a transformação que aconteceu por dentro. E para fechar essa parte, o nosso terceiro pilar. Como é que a gente alimenta essa fé no dia a dia? Através do que John Wesley chamava de meios da graça. Pensa deles como os canais que Deus estabeleceu para a gente se conectar com Ele. São práticas que a gente já conhece, mas que são profundas. Ler a Bíblia, orar, estar junto com outros cristãos, participar da vida da igreja. É por aí que a graça de Deus nos fortalece para a caminhada. Bom, até agora a gente falou no caminho da jornada. Mas a gente sabe muito bem que a vida real não é uma estrada retinha e asfaltada. E isso nos leva direto para a nossa quarta sessão. De onde vem o sustento nas lutas? Porque vamos ser sinceros, a jornada da fé tem seus perengues. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? O que acontece quando o cansaço bate, quando a dúvida aparece, quando a dor chega? De onde a gente tira forças para continuar caminhando? A grande resposta da fé não é uma promessa de uma vida sem problemas. A promessa é de sustento no meio deles. É o famoso "a minha graça te basta", lá de 2 Coríntios. Deus não nos tira da tempestade, mas Ele entra no barco com a gente para nos carregar através dela. E eu acho essa frase da teóloga Mildred Wincott de uma sensibilidade incrível. Ela diz que a graça não remove a fragilidade humana, mas a envolve com amor. Isso é fantástico. A graça não nos transforma em super-heróis de aço. Ela olha para a nossa fraqueza, para o nosso ser de carne e osso, e abraça isso com o amor e o poder de Deus, nos capacitando a seguir em frente. E isso cria um equilíbrio muito interessante na nossa vida. É como andar numa corda bamba. De um lado, a gente descansa na segurança do amor de Deus. Do outro, essa segurança não nos deixa arrogantes. Pelo contrário, ela nos torna humildes e vigilantes, porque a gente sabe que só continua de pé porque depende totalmente dele. Bom, a gente viu que a graça nos sustenta. E isso nos leva para o coração de tudo. Nossa última sessão vai amarrar todas essas pontas e responder a pergunta final. No fim das contas, sobre o que é tudo isso? Qual é o ponto central de toda essa jornada? E aqui está. O objetivo final de toda essa caminhada não é atingir um nível de perfeição impecável por conta própria. O grande objetivo é cultivar um relacionamento vivo, diário, com um Deus que é fiel. É sobre a dinâmica de caminhar com Ele, tropeçar, ser levantado, confessar e continuar andando junto. Se a gente pudesse tatuar uma frase para resumir tudo o que a gente conversou, seria esta: a graça não é só a porta de entrada. Ela é o chão que a gente pisa, o ar que a gente respira em cada passo da jornada e a garantia de que vamos chegar ao destino final. É tudo sobre a graça de Deus do começo ao fim. E ao fechar essa conversa sobre a vida prática da fé, fica uma pergunta no ar, não fica? Quem é que nos capacita para tudo isso? Quem nos ajuda nessa caminhada diária? Essa pergunta é o gancho perfeito para o nosso próximo bate-papo. Afinal, qual é a pessoa e a obra do Espírito Santo na nossa vida? Mas isso é assunto para a próxima.